Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Justiça condenou um site e uma empresa de pagamento online. Eles vão ter que indenizar um consumidor que comprou um produto pela internet e recebeu outro. No ano passado, Túlio adquiriu um videogame em um site de compras coletivas, mas o produto que deveria ter chegado em 30 dias só foi entregue 4 meses depois e por determinação da Justiça. Falaram que o problema não era deles, que era da empresa terceirizada. Caso parecido com o do Túlio aconteceu com um outro rapaz em Campo Grande, só que esse recebeu um pote de geleia de brinquedo no lugar de um celular comprado para a namorada. O cliente procurou a empresa, que se propôs de imediato a resolver o problema, mas logo em seguida ela informou que a questão deveria ser solucionada pela vendedora, o que não aconteceu e por isso ele também procurou a Justiça. Para dar mais garantia ao negócio, o cliente ainda teria optado pelo pagamento seguro, um serviço oferecido por uma terceira empresa. As duas foram condenadas pela Justiça a pagar indenização de R$ 1.340 por danos materiais e R$ 5.000 por danos morais. Tanto o site quanto a responsável pelo pagamento seguro se defenderam dizendo que o cliente não seguiu corretamente as condições de compra. O argumento não foi aceito pela Justiça do Mato Grosso do Sul. A gente tem que abrir a reclamação e acionar as duas partes. Elas respondem solidariamente sobre os prejuízos causados ao consumidor. O comércio virtual é uma queixa comum nos PROCONs. No Distrito Federal, por exemplo, só este ano, o órgão recebeu mais de 700 reclamações dos serviços dessas empresas. Os principais problemas são o descumprimento de contrato, cobrança indevida e a demora ou não recebimento do produto. Compras frustradas, cuidado redobrado. Se você passa por uma situação dessa, te cria um constrangimento de não comprar mais, você fica com receio. E para falar mais sobre esse assunto e sobre direito do consumidor, a gente recebe aqui no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Gildásio Pedrosa. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Fred. Falando primeiro ali sobre aquela reportagem. É aquela briga que a gente já falou aqui algumas vezes, né, doutor? De quem é a culpa nesse caso? A operadora do cartão, a empresa que vendeu o produto ou quem está comprando? Nesse caso é difícil provar isso, né, doutor? Porque um joga para o outro a culpa, né? Justamente em razão dessa dificuldade que o consumidor enfrenta em identificar quem é o responsável, o código deu a ele essa proteção de colocar todos os fornecedores que estão na cadeia como responsáveis solidários pelo débito. Então, pouco importa para o consumidor quem foi o responsável efetivo pela não entrega ou pelo equívoco na entrega do produto. Todos serão responsabilizados e depois, entre eles vão se acertar, né? Mas quem deve ressarcir no caso? Nesse caso da reportagem da Carolina que a gente viu. A empresa alega que foi um problema na hora de passar o cartão. A quem cabe? O consumidor, nesse caso, ele tem que cobrar a operadora do cartão ou a empresa em qual ela comprou o produto? No momento que ele entra com a ação, o ideal é que ele arrole todas as pessoas que estão no contrato, que de alguma forma, todos os fornecedores que participaram do negócio. Ele arrolando todos, como foi o caso, nesse caso aí, o juiz condenou todas as empresas que estavam no polo ativo da ação. Então, ele vai cobrar de todos. E quem desses fornecedores pagar tem direito de ressarcir do real culpado, tá? Isso pouco importa para o consumidor. A gente viu também ali, doutor, 700 reclamações só este ano no PROCON com relação a vendas pela internet. É um número alto, né, doutor? Tem bastante gente reclamando, é sinal de que tem muito problema ainda em compra e venda pela internet, né? É um número alto, mas o número de vendas pela internet cresceu muito, né? E eu acho que a gente está caminhando para um aperfeiçoamento desses procedimentos. É claro que a gente ainda conta aqui com muitas empresas que fraudam o consumidor. Normalmente as empresas sérias, estabelecidas no site, que já têm um renome, elas cumprem as condições contratuais. Em algumas ocasiões há um problema que normalmente é resolvido. Quando não é resolvido, o consumidor tem que, de fato, procurar os seus direitos via PROCON ou através de uma ação judicial. O senhor acha que a maioria dessas reclamações está relacionada aí a uma má-fé dessas empresas ou mesmo a um problema? Porque hoje, como o senhor mesmo disse, muita gente comprando pela internet. Às vezes é um sistema que trava, é uma falha operacional. Eu acho que tem as duas coisas, né? Há a má-fé, há as fraudes, que infelizmente ainda são constantes, mas existe também falhas operacionais, né?
há uma cadeia de fornecedores, né? A empresa que vende contrata uma transportadora, que também contrata e terceiriza esse serviço, e é bem possível que nessa logística, com greve de bancos, greve de correios, ocorra algum problema. Enfim, até quando você compra na loja, corre o risco de ter algum problema. Não é o fato de você estar comprando pela internet que vai ser a razão do problema em si. Mas, enfim, a tendência é que se melhore isso. Os sites de compras coletivas ainda são os que mais dão dor de cabeça, doutor? Olha, o que eu vejo hoje criando muito problema são sites como o Mercado Livre, são sites que você oferece, que ele intermedia o negócio, né? Você tem lá uma pessoa que anuncia, um particular, e outro consumidor do lado. Então, há aí uma dificuldade em compreender qual que é a responsabilidade do site que faz o serviço. Os sites de compra coletiva também houve uma evolução, os que eram ruins, que estavam criando dificuldades, acabaram sendo excluídos do mercado, e hoje há uma certa tranquilidade em comprar. Tá certo. A dica é sempre ficar atento, seja comprando na internet ou comprando em loja, né, doutor? Obrigado pela sua participação, até uma próxima. Eu que agradeço.